Senhor Ministro, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, há bocado perguntei-lhe sobre as desigualdades sociais e como elas estavam a ser tomadas em conta. Mas não podemos deixar de falar das desigualdades territoriais. Se bem sabemos que esta pandemia tem maior impacto em países com setores mais afetados, essa leitura replica-se numa análise regional. É o caso do turismo, que representa cerca de 25% do PIB da Madeira e também uma grande parte do PIB do Algarve. Pergunto por isso se já houve a oportunidade de fazer um balanço de quanto as regiões, e em particular as regiões autónomas dos Açores e Madeira, foram impactadas e quanto beneficiaram das medidas e transferências adotadas. Está previsto, por acaso, um apoio extraordinário às regiões ultraperiféricas ou às regiões mais afetadas, tratando de forma diferente o que é diferente e assegurando a igualdade de oportunidades e capacidade de resposta em todo o território nacional? Tal como Espanha pôs em prática, teremos uma articulação com as regiões autónomas na elaboração do plano de recuperação e está a ser ou não considerada uma suspensão da Lei das Finanças Regionais ou um adiamento da dívida das regiões autónomas. Por fim, Sr. Ministro, queria lhe perguntar sobre a Europa. Temos mesmo de evitar a todo o custo a austeridade. Em 2011 foi a Europa que trouxe a austeridade, com intervenções no plano técnico e com indecisão, permitindo que a dúvida sobre as dívidas soberanas se tornasse uma espécie de pandemia fatal nos mercados financeiros. E é por isso que é tão importante a credibilidade que foi conquistada nos mercados financeiros, a autoridade com que falamos na Europa. Já não o aluno mansinho que falha cada teste, mas o aluno assertivo que, seguindo o seu caminho, apesar do desagrado dos burocratas de Bruxelas, conseguiu cumprir todas as metas. E é mesmo por isso que é fundamental o seu sucesso como Presidente do Eurogrupo e o acordo finalizado na sexta-feira passada, sem condicionalidade nem troicas. E por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe se o Fundo de Recuperação que está neste momento a ser preparado pela Comissão Europeia vai ser ou não algo que tenha real utilidade para Portugal e se aquela que foi o acordo finalizado na sexta-feira passada, se seguro que, nas palavras do Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, como qualquer seguro, é algo que compramos para não ter de utilizar, se é algo que poderá vir a acalmar também os mercados financeiros e evitar que os spreads se possam alargar entre Portugal e países com percepções de dívida mais seguras do que a nossa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o documento intitulado Programa de Estabilidade 2020 tem um erro. Na página 16 diz que na área da saúde foram adotadas medidas que visam garantir a existência de recursos humanos e materiais adequados à situação de pandemia, sendo necessário um significativo incremento, face ao Orçamento de Estado para 2020, da despesa pública em saúde, a qual já contemplava mais 941 milhões de euros do que em 2019. Ora, esta frase está errada, porque a despesa pública em saúde que está no Orçamento de 2020 não tem mais 941 milhões de euros, tem mais 302 milhões de euros. O que faz uma diferença muito grande, sobretudo porque eu obviamente não estou a fazer uma intervenção para corrigir um erro do documento. A questão aqui é a questão política. E se o documento tem este erro, que é um erro factual, o meu problema é se isto denota uma percepção política sobre a dimensão orçamental da saúde que está errada. Isto é, a ideia de que o orçamento para 2020 já era muito grande e, portanto, agora temos que aumentar qualquer coisa, mas não precisa de ser muito. Ora, isso não corresponde à realidade. O orçamento para 2020, em termos de despesa em saúde, e obviamente não estou a falar das transferências para o SNS, essas sim aumentaram 941 milhões de euros, mas não é a mesma coisa. Aquilo que importa são os recursos disponíveis e os recursos disponíveis é a despesa. E a despesa tinha um aumento de 2,8%. Se quiser, eu mando-lhe o parecer da Comissão de Saúde, aprovado por unanimidade, onde esses valores estão lá. E, portanto, posso-lhe mandar. Pois, é essa a questão, Sr. Ministro, é que essa percepção de que a despesa em saúde aumentou muito no orçamento de 2020 está errada. Está errada. E, portanto, aquilo que vai enquadrar as decisões do orçamento que vai apresentar não caia no erro de partir como ponto de partida que já tinha havido um aumento grande, porque não houve. E esse era o ponto que não pode deixar de esquecer. Muito obrigado, Sr.